Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver o filtro simples do Excel. Ele fica aqui na aba Dados, aqui nessa posição, e também pode ser acessado pela aba Página Inicial, aqui nessa parte. Então, para aplicar o filtro, o primeiro passo, eu vou usar aqui a aba Dados, porque ela tem aqui as outras duas opções também, limpar e reaplicar. Então, o primeiro passo é selecionar as células que você gostaria de filtrar. Esse passo não é obrigatório, mas eu recomendo. Se você usar os atalhos de teclado, Ctrl Shift para o lado para baixo, você seleciona rapidinho e garante que o Excel selecionou, que ele sabe exatamente o que tem que filtrar. A seleção automática do Excel, se você não selecionar o intervalo, tiver só com o cursor na tabela, nem sempre dá certo. Então cliquei aqui, filtro, apareceram essas setinhas. A partir disso eu posso clicar numa setinha e selecionar apenas o que eu quero ver. Eu posso ticar e desticar esse para selecionar tudo e selecionar aqui apenas o que eu quero ver. A partir daí, o Excel vai mostrar apenas os dados que correspondem ao valor selecionado. Eu posso fazer isso em mais de uma coluna. Posso pôr aqui liberado por, estoquista 1 também, estoquista 2. E posso colocar quantos filtros eu quiser em quantas colunas. Como é que eu sei que tem um filtro ativo? No caso do filtro simples. Primeiro, tem esse símbolozinho aqui. Ele muda e aparece o funil, mostrando que nesse campo tem um filtro. Segundo, dá para perceber que eu tenho uma sequência de linhas que estão ocultas. E terceiro, que para mim é o mais importante de todos os sinais, a diferença de cor entre o que está alvo do filtro, está azul, e o que não está alvo do filtro, que está preto. Então esse método, além de dizer que tem um filtro ativo, eu ainda posso usá-lo para saber se uma determinada linha está sob alvo do filtro ou não. Então aqui eu consigo ver claramente, a linha 94 não está sob alvo de filtro, daqui para cima ela está. Uma coisa importante também do filtro é que ele não é, vamos dizer assim, ao mesmo tempo quando você coloca. Então eu pus o filtro, ele não se atualiza, melhor dizendo. Eu vou trocar aqui por um outro escrito. Repare que não desapareceu. O certo seria, se o filtro se aplicasse, quando esse filtro foi aplicado, que isso sumisse. Mas é quando o filtro foi aplicado. Uma vez que eu apliquei e mudei, ele não desaparece com a linha. Por que isso? Porque imagina que eu tinha que fazer uma correção aqui. E eu comecei a correção, mudei um dos dados que eu tinha corrigido, pum, sumiu o registro. Então, para evitar isso, o filtro só é aplicado novamente das duas uma. Ou quando eu vier aqui e dar de novo um OK, reaplicou o filtro, ou se eu usar justamente esse botão, reaplicar. Ele reaplica os filtros vigentes e muda, no caso ocultando, as células modificadas. De novo, isso não é uma falha do Excel. Isso é justamente para eu poder fazer edições depois de ter filtrado, sem correr o risco do registro sumir depois que eu der o Enter, tendo alterado apenas um dos valores. Eu vou aqui limpar o filtro. Posso usar esse botão. Ele limpa todo o filtro. E esse é o básico do filtro simples. Uma coisa importante, uma dica de utilização, cuidado quando você estiver filtrando e você for voltar num filtro. Como assim? Eu filtrei aqui estoquista 1, estoquista 2. Daqui eu fui continuando, eu fui me empolgando, resolvi filtrar só esses dois engenheiros. Daqui eu resolvi olhar o material. Tem os materiais, vou selecionar alguns. Perfeito. Vamos mexer aqui nas partes da obra, não filtrei ainda. Eu estou vendo só aqui, escritórios principal e escritórios 1. Falar, vou pegar só os escritórios. E acho que eu estou pegando todos os escritórios. Fiz o filtro, bonitinho, aqui eu resolvi voltar. Resolvi pegar os outros materiais, resolvi pegar os engenheiros. Daqui, lembra que eu achei que eu tinha filtrado todos os escritórios? Olha só o que me apareceu. Escritórios 2. O filtro só mostra as opções que estão disponíveis no momento de acordo com o que está aparecendo. Ou seja, se tem alguma opção que não está mais aparecendo porque ela foi filtrada
por outros critérios, essa opção não vai aparecer aqui. Foi exatamente o que aconteceu quando eu tinha aqui um filtro de material mais restrito. Eu não tinha a opção escritório 2. Filtrando aqui de volta, vou pôr só, por exemplo, engenheiro 2. Eu não tenho a opção escritórios 2. Por quê? Porque com valores que já estão filtrados em cada coluna, não tem parte da obra escritório 2. Então, cuidado quando você voltar num filtro. É melhor você limpar e começar do começo para não correr o risco de se perder. Ou então, usar um truquezinho. Eu poderia fazer um filtro aqui, filtros de texto. Poderia pôr um filtro, começa com escri. Que significa um filtro de texto? Um filtro de texto significa que ele vai filtrar com base do critério que eu coloquei aqui. Também existe, nesse caso aqui, um filtro de número. Eu posso pegar filtro de número, colocar, por exemplo, é maior do que, é menor do que, enfim. Esses filtros têm a vantagem que eles não são selecionados. Eles pegam por um critério lógico. Então, é diferente de eu selecionar aqui um a um dos critérios que eu quero. Então, ele evita que este problema aconteça. Porque, ao contrário dali, que eu selecionei escritório 1, 2, ou enfim, eu estou falando, ó, sempre que tiver disponível uma opção que começa com ESC, no caso é a SCR, você pegue essa opção e exiba. Então, esses são os filtros, ou de texto, ou de número. Tem todas as opções. A maior, menor, parênteses aqui, 10 primeiros, não necessariamente é 10 primeiros. Eu posso colocar os 10 últimos e posso mudar o número. Pode ser os 15, os 20, os 30. Esse nome aqui engana um pouco. Então eu posso selecionar os 20 últimos, os primeiros, posso pôr em porcentagem também, eu quero o primeiro 20%, enfim. Você pode filtrar como você quiser com essas opções. E eu também tenho a mesma coisa para data. Data eu posso inclusive filtrar hoje, amanhã, ano passado, este ano e assim por diante. E uma coisa legal de data, reparem aqui, eu posso fechar o mês ou fechar aqui o ano para facilitar a seleção e facilitar a visualização. Se eu tiver vários meses e quiser, por exemplo, selecionar por meses e não por dias. Então, essas são as maneiras de usar o filtro simples. Não se esqueçam de ver, nós temos outros vídeos aqui, temos o vídeo que mostra como fazer o filtro avançado. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pela nossa página do Facebook ou por aqui mesmo. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.